Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Já estamos na nossa 8ª aula para o 6º ano do ensino fundamental, nessa nova retomada de conteúdos, nesse novo ano letivo. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o nosso meio social, o que é o nosso meio social e como a partir desse meio social a gente vai construir as nossas relações culturais, as nossas relações tradicionais, todas as relações que a gente tem dentro de uma determinada localidade. Então, é nesse aspecto que a gente também vai ver um pouquinho de como que surge a formação histórica das localidades, certo? Como que a localidade, o bairro, a rua, a vila, a cidade, o estado, o país, como todas essas construções sociais vão sendo feitas à medida em que o ser humano vai cada vez mais construindo uma história, certo? Então, para a gente dar início, vamos dar uma olhadinha sobre o nosso meio social e também sobre os nossos grupos sociais, certo? Vamos lá, observem aí. O meio social. Podemos definir meio social como a própria sociedade, onde as pessoas de diferentes grupos sociais exercem as suas ações do cotidiano, das ações simples até as mais complexas. Nessa perspectiva, o meio social também é considerado o ambiente onde surgem os fatos sociais, que são representados pelas ações das pessoas. Na prática, as ações dos indivíduos podem ser representadas por estudar, dirigir, aprender um novo idioma, viajar e etc. Então, basicamente, o nosso meio social é esse meio onde um determinado grupo social ou mais grupos estão inseridos dentro da sociedade. Então, a gente pode tentar melhor entender esse meio social se a gente partir de uma perspectiva própria. Por exemplo, qual o meio social em que a gente vive? Qual o meio social em que eu vivo? Você pode se perguntar aí na sua casa. Então, você passa a analisar. Eu vivo em tal rua que pertence a tal bairro, que pertence a tal cidade, que pertence a tal estado, que pertence a tal país. Ou vila, ou ilha, enfim, qualquer lugar que você esteja e que você viva e que você more, faz parte dessa construção de localidade e do meio social. Só que esse meio social ele não é definido só pelo local em que você está inserido, certo? Ele também é definido pelos grupos sociais e pelas ações que esses grupos vão exercer dentro de determinada localidade. Então a gente passa a pensar que não é só a nossa rua, o nosso bairro, enfim, passa a ser também o que nela, o que nesses lugares existem, quais suas funcionalidades, como as nossas ações elas vão modificando os nossos lugares. Então é aí que vão se construindo historicamente a localidade. Então se a gente pensa, por exemplo, hoje em dia a gente tem em determinado local, vamos pensar numa cidade, menor ainda, num bairro, a gente tem um posto de saúde, uma escola, a gente tem em determinados lugares uma patrulha de vigilância, que funciona como o órgão que é a nossa polícia. Então, todas essas instituições que a gente citou, elas fazem parte também do nosso meio local e elas são iguais importantes para as nossas ações. Como o texto citou, a gente tem algumas ações que são representadas na prática como estudar, viajar, aprender um novo idioma, conhecer o lugar. Então, tudo isso faz parte da nossa construção do meio social. Mas vamos lá continuar para a gente entender um pouco melhor. Observem aí. Vamos agora entender o que é ser um ser social, certo? O que é o homem ser um ser social. Então, eu já adianto para vocês que quando a gente fala aí nesse assunto específico, nessa forma específica de homem, a gente não está se referindo ao gênero masculino, mas o homem como um ser humano, certo? Então, vamos lá. O homem é um ser social e subjetivo. Suas qualidades e características são influenciadas pelo meio social em que ele está inserido. À medida em que uma sociedade passa por transformações históricas, o homem também se transforma.
A convivência em sociedade é necessária, pois só assim é possível que o homem forme sua personalidade e crie sua própria história. É através dessa convivência que o homem aprende a ser e viver como homem desde criança, absorvendo os valores do ambiente em que vive e os subjetivando, ou seja, interpretando a sua forma. Então, desde muito criança, de quando a gente nasce, passa a ter uma cidadania, ser reconhecido como cidadão, a gente passa a ser inserido em um local, certo? Numa localidade. E aí, à medida que você vai crescendo nessa localidade, você acaba agregando e tendo para si os aspectos culturais e tradicionais daquela localidade. Então, por isso que às vezes a gente, quando conversa com uma pessoa que nasceu e vive lá no Nordeste, em Pernambuco, em Recife, a gente percebe o chamado sotaque, que também vem dessa variação cultural, em que as pessoas, desde muito novas, começam a agregar essas expressões culturais de determinados locais à sua vivência. Então, essas formas de identificação de expressão, elas fazem parte dos meios locais, certo? Das localidades. Então, quando a gente tem, por exemplo, quando a gente discutiu lá os aspectos culturais, a cultura, a diversidade cultural, a gente viu que em determinado local pode existir uma gama e uma pluralidade de culturas, certo? Então, isso faz com que cada vez mais as culturas sejam intensificadas e sejam valorizadas. E é a partir disso que a gente tem a nossa diversidade de expressões. Se a gente pensa, por exemplo, novamente no nosso bairro, ao redor, não só o nosso bairro, pensa no âmbito maior, a gente percebe que a gente tem determinadas expressões culturais que fazem parte da nossa vivência. Eu, por exemplo, eu cresci na rua brincando, jogando bola, brincando de taquebol. Então, isso são expressões culturais e tradicionais que fizeram parte da minha vivência dentro do meu meio social. Por exemplo, os aspectos religiosos. A gente tem também aspectos religiosos importantes dentro dos nossos meios sociais. Tanto é que cada vez mais comum a gente ver a construção de templos religiosos, de igrejas, de espaços para manifestação de religião em diversos locais pela nossa cidade. Então é só a gente observar mais que a gente começa a ver todas essas expressões culturais sendo manifestadas dentro da nossa localidade, certo? Mas vamos lá ver um pouquinho dessa diversidade. Observem. O Brasil tem uma notável diversidade criativa. Suas expressões culturais podem ter um papel central no desenvolvimento de projetos culturais no país, especialmente com ênfase nos povos indígenas e afrodescendentes, que foram os dois principais povos que fazem parte da construção da nossa identidade brasileira. Áreas como artesanato tradicional, pequenas manufaturas, moda e design são estratégicas para o país, em vista de sua potencialidade, para melhorar as condições de vida das populações mais pobres. Elas podem trazer empoderamento individual e contribuir para a redução da pobreza. Então a gente tem esse aspecto tradicional e cultural que faz e ajuda e facilita e contribui na construção da sociedade, do nosso meio social de uma forma muito marcante. Mas uma coisa importante de se ressaltar dentro desse aspecto é que muitas vezes a gente acaba por estereotipar e rotular um determinado local por aquilo que acontece nele. Às vezes é uma coisa boa, mas às vezes não é tão levado para uma coisa boa. A gente não pode, por exemplo, resumir uma determinada localidade à violência que acontece nessa localidade. É claro que a gente tem e é super importante que a gente fale da violência nesse local, mas a gente não pode reduzir esse local só às violências que nele acontecem. Então, a gente tem que entender que existe toda essa diversidade, esse vasto campo de expressões e manifestações culturais que vão muito além de todos os efeitos negativos que acontecem nesse local.
Mas a gente também não pode deixar de discutir que existem inúmeros problemas dentro das nossas localidades e do meio social em que a gente vive. E esses problemas, eles implicam numa questão que é de fundamental importância para a gente, no geral, como sociedade, que é a nossa qualidade de vida, certo? Que é cada vez mais influenciada por essas questões. Mas vamos lá ver um pouquinho do que é qualidade de vida para a gente encerrar essa discussão e fazer as nossas atividades. Observem aí. Qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente. Compreende não só a saúde física, como o estado psicológico, o nível de independência, as relações sociais em casa, na escola e no trabalho e até a sua relação com o meio ambiente. Então, a qualidade de vida é todo esse conceito amplo que engloba todas essas coisas aí que a gente falou. Continuando, o conceito de qualidade de vida está diretamente associado à autoestima e ao bem-estar pessoal e compreende vários aspectos, nomeadamente a capacidade funcional, o nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, suporte familiar, o estado de saúde, os valores culturais, éticos e religiosos, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e outras atividades diárias e o ambiente em que se vive. Nossa, é muita coisa, né? É sim, mas a nossa qualidade de vida ela está diretamente ligada a todos esses aspectos que a gente viu aqui no texto. Então, ele não é só ter a nossa saúde física bem cuidada. É claro que é importantíssimo, é de fundamental importância a gente ter uma saúde física boa e bem cuidada, mas vai muito além disso, vai também para as questões mais psicológicas, para o aspecto mais de vivência, para as relações que você constrói com a família, com os amigos, dentro de casa, na escola, saber o que você está fazendo, para que está fazendo, saber obedecer, saber compreender, questionar, criticar. Então, todas essas questões estão envolvidas dentro dessa questão de qualidade de vida, certo? Por isso que a gente falou lá naquele momento que a gente não pode resumir um determinado local só pela violência que acontece lá. A gente tem que discutir por que essa violência acontece, como que ela é noticiada, como que ela é vinculada e a partir daí tentar encontrar formas para tentar suprir essas necessidades que são básicas para a construção da nossa qualidade de vida, certo? Então, para a gente tentar melhor fixar esse conteúdo, vamos fazer duas questões que são conceituais, fácil, rápido, bate-bola para a gente finalizar, certo? Observem aí. Primeira questão, defina o que é o meio social. Simples, o que é o meio social? Vamos lá. O meio social é o ambiente social que um indivíduo, um ser social, está inserido. Básico, certo? Se tivesse colocado isso, tinha acertado, mas aí tem um complemento. Esse meio é composto por diversos grupos sociais com valores, visões e buscando cada vez mais uma inserção social independente, certo? Segunda questão, observem aí. O que significa ter qualidade de vida? A gente já acabou de discutir todas essas questões, então o texto que vai aparecer aí como resposta é mais o conceito didático, mas é todas essas questões que a gente abordou que envolvem a nossa saúde física, emocional, as nossas relações, a nossa cultura, as nossas expressões. Então todas essas questões elas são de igual importância para a gente ter uma qualidade de vida, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação e a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau, galera!